Graças a Deus. Estamos de volta nesta terça-feira com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus juntos com você, tentando trazer a essência da Palavra de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Afinal, você faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E como fazendo parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, você é convidado para ir morar no céu, ou você está apto para ir morar no céu. Mas para ir morar no céu, nós temos que aprender sobre o reino. Eu sempre digo, pastor, que eu viajo muito, devido à minha condições da empresa, eu viajo muito. Eu já tive 3 vezes no Reino Unido. E já fui a Israel. Quando você vai a Israel, você pousa no país. E às vezes você pousa na Inglaterra para fazer baldoação. Você nem entra, oficialmente você nem entra naquele país. Você fica ali, porque às vezes a baldoação é de 3 horas só, e para chegar no aeroporto, chegar 2 horas antes, então não dá tempo de fazer a imigração e voltar, não dá tempo, você fica naquele... oficialmente você não entrou naquele país. Mas qualquer infração que você cometa, mesmo você não oficialmente não entrando naquele país, se você cometer na Inglaterra, você vai ser julgado pela lei inglesa. Ah, mas eu não entrei naquele país. Não interessa, você está naquele país, você vai ser julgado pela lei inglesa. Quer dizer, quando você vai para a Inglaterra, ou você vai para a América, ou enfim, onde é que você tem que procurar um pouco saber o que tem a lei daquele país para você, porque às vezes são coisas simples que você faz aqui, que lá é infração. Por exemplo, eu recentemente, agora eu estive nos Estados Unidos. Eu fui pregar em Jacksonville, depois eu fui pregar em Atlanta. E você pega, dá uns 500, 600 quilômetros, e eu fui dirigindo de Jacksonville a Atlanta. Eu fui dirigindo. O pastor foi do meu lado, eu fui dirigindo. E eu peguei 4, a menor parte que eu peguei foi 4 pistas. Então era 8, 4 indo, 4 voltando. Teve lugares que eu peguei 7 pistas. Agora você imagina o brasileiro pegar 7 pistas. O que ele faz? Ele vai para cá, ele vai para lá. E para nós isso é normal. A primeira vez que eu fiz, o pastor, não faça isso. Por quê? Se não mude de pista sem dar o sinal. Porque aqui na América, se você mudar de pista sem dar o sinal de pisca, é infração. E você pode ser multado, porque você cometeu uma infração. Se eu fizesse isso, o guarda me parasse, não adiantava dizer que eu era brasileiro, que eu não conhecia a lei. Ele é multado de qualquer jeito. Por quê? Porque a minha obrigação era conhecer a lei. Se informar previamente. Por que eu estou falando isso? Porque a obrigação nossa como cristão é conhecer a lei do céu. Porque nós somos julgados pela lei do céu. Certo. E muitas pessoas, pastor, não querem conhecer a lei do céu. Não querem. E aí depois cometem. E quando você comete uma infração, você está sujeito apenas daquela infração. E tem infração que você, inclusive, dá direito à reclusão, você fica preso. E tem pessoas que estão presos na mão do inimigo por cometeram as infrações contra o reino do céu e deram a legalidade para que o inimigo o prendesse. Então, querido, hoje nós vamos estudar o quê? A lei do reino dos céus. Esteja conosco estudando a lei do reino dos céus. Para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite, que é pastor da Igreja Mundial da Família. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Mais um dia de crescimento, de palavra, de fé. E eu convido você a participar e faz uma coisa. Liga para o teu amigo, para o teu irmão, para alguém e divulgue esse programa Palavra Rema. Aquelas pessoas que gostam de meditar nas Sagradas Escrituras. Convide, porque ela vai ser muito feliz. Amém. Olha só, e junto com ele nós temos o pastor João Ferreira. Pastor João Ferreira, que é pastor lá no estado do Pará, da Igreja Assembleia de Deus, lá no Pará. Pastor João, que Deus abençoe. Obrigado. Eu digo obrigado, pastor Carlos. A cidade é, mais uma vez? A cidade é São João de Pirabas. São João de Piraba, lá no nordeste do Pará, do estado do Pará, lá no litoral nordeste, lá perto de Salinas, né? Perto de Salinas. Então está aí conosco, vai estar aí, que Deus abençoe. Vamos fazer o seguinte, pegue sua Bíblia, caneta e papel, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos já. Estamos falando sobre dons, a multiforma aqui, do dons do Espírito Santo de Deus. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família.
o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, ontem nós lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Hoje nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, pastor Carlos Leite. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, o versículo, Pedro vem falando o seguinte: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Quer dizer, cuide de falar segundo a palavra de Deus. Ele vem falando o seguinte: cristão, você fala diferente, a sua língua é diferente, o seu falar é diferente. Nós temos que entender que nós somos cidadãos celestiais, somos cidadãos do reino. Quando Jesus esteve aqui, a primeira vez que ele falou com Pilatos, Pilatos perguntou se ele era rei, e ele disse: o meu reino não é deste mundo. Pilatos, você não se preocupa, você não está correndo perigo, porque o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, se nós somos cidadãos do reino, e o reino de Jesus não é deste mundo, automaticamente o nosso reino não é deste mundo. Não é deste mundo. E muitas vezes nós ensinamos que o reino é aqui. Exato. Porque a igreja vem e dizendo que você vai adquirir coisas aqui. Nós esquecemos da palavra de Jesus que diz: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então nós temos que cuidar onde é que está o nosso coração, onde é que está o nosso tesouro. Eu não estou dizendo que você não vai ser abençoado financeiramente, porque prosperidade não é quem tem muito dinheiro. Isto é um erro do mundo, que a igreja, infelizmente, algumas igrejas têm imitado, dizendo que prosperidade é quem tem muito dinheiro. Não, prosperidade não é quem tem muito dinheiro. Prosperidade é quem tem a salvação, Jesus Cristo. Esse é o cidadão próspero, porque ele tem um tesouro que é impagável. É um tesouro, a Bíblia diz, não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que Jesus nos tirou da vossa vã maneira de ver, mas foi pelo seu precioso sangue. Quando Jesus dá um tesouro, dá uma coisa tão grande que não tem preço. Então você é próspero. Claro que isso é bênção financeira, não estou dizendo que você não vai ser abençoado, mas onde está o teu tesouro? O teu tesouro não pode estar ali. Ali está o teu coração. Aí Pedro vem falando o seguinte: olha só, se alguém receber o dom de falar, fale segundo a palavra de Deus, fale segundo Deus, fale das coisas do céu. Não tem a palavra chula, porque às vezes infelizmente, tem pessoas que se denominam cristão, que o linguajar dele é pior do que o do ímpio. É verdade. Só fala besteira, só fala besteira. bobice, só fala coisa, e se bobear ainda diz umas praguejas e diz umas coisas. E aí você diz: meu Deus, quer dizer, o cristão, ele tem um falar diferente. O cristão é um povo diferente. Eu sempre tenho dito isso, pastor, tenho falado aqui nos programas. Quando você pensa em um povo que cumpre horário, um povo fiel, você pensa o quê? No povo britânico. Tanto é que nós temos um ditado desse, horário britânico, porque ele é fiel no horário. Sim. Chá das 3, é fiel no, a característica dele é essa. Quando nós pensamos em um povo com paciência, um povo calmo, um povo, nós pensamos no oriental, porque a característica dele é esse. E quando nós pensamos num povo diferente, um povo santo, é o povo do céu. Tem isso, porque a característica dele é essa. Mas eu vejo assim, pastor José Carlos, que depende também da motivação que as pessoas têm de ser luz para esse mundo. Porque normalmente a pessoa começa a falar coisas espirituais, então aquele que está perto dele, seja parente, seja amigo, desagrada e já acha careta. Pô, já vem esse crente falar isso, então ele acaba não falando. Acaba não falando, acaba ficando mudo. Mas Pedro, se alguém falar, não diz que você é obrigado a falar. Exato. Se teve a oportunidade de falar, ele não diz que eu tenho obrigado a falar. Então se cale. Exatamente. Mas quando você falar, você Mas faz. quando houver a oportunidade de falar. Exato. Não deve perder a Não é, oportunidade. aí o cara está contando piada. Você que está me assistindo aí, você deve estar se lembrando. Mas o cara, o que a gente diz, o cara está lá numa roda e está contando piada chula, tu vai te meter naquela roda? Não. Não, porque você é diferente. Então você não precisa falar, não precisa. Fica quieto, fica calado. Fica no teu canto. Aí diz: se alguém falar, fale segundo Deus, quer dizer, eu estou falando diferente. Se alguém administrar, administre conforme o poder de Deus dá. Refere-se a dar-nos a obra de Deus em qualquer forma. E mais expressamente, refere-se a dar em nosso recurso econômico para a causa de Cristo. Quer dizer, é Deus que está te abençoando.
E o engraçado que a função de Satanás, a função do diabo, o que é? É botar em crédito a palavra de Deus, desde o princípio. Então ele quer o quê? Que você viva toda a vida na pendura, toda a vida. Ele diz o quê? Não der. Porque é a única bênção que Deus diz, fazer prova de mim. Uhum. É a única vez que Deus faz para mim, vai ver que eu vou te abençoar. Quer dizer, onde é que é? É no teu recurso financeiro. Nós estamos falando em Malaquias. E se você for conferir, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz: e verei, ele vem falando, quer ver, pega Malaquias 3, 18. Ele vai falando na diferença. Ele está falando em abençoar a obra de Deus. E Deus diz, fazer prova de mim, vê que eu vou te abençoar. Em Malaquias 3 e 18, ele vem falando exatamente isso, sobre a diferença. Olha só o que diz em 3 e 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo, a diferença que o senhor está falando é financeira. Exato. A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele está falando em Malaquias, você lê o contexto, ele está falando sobre bênção financeira. Essa diferença entre o que serve a Deus e o que não serve é diferença financeira. Está onde? Na fidelidade. Você vai dizer a diferença, porque em 3 e 10 ele falando sobre o dízimo, trazer o dízimo. Onde me roubais? Ele diz, no dízimo. O pastor Zé Carlos, mas aqui o profeta Malaquias, ele estava dizendo que o povo estava murmurando diante de Deus. Porque o povo estava dizendo assim, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita, temos o cuidado de guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, pastor Zé Carlos, os que temiam a Deus falavam uns aos outros e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para aqueles que temem o seu nome. E Deus diz, esse diferente que o senhor está falando, né? Esse que fala diferente. Olha o que diz no 10. Olha o que diz no 10 aí. Esse que toma decisões, que fala diferente, que fala segundo os oráculos de Deus. Então diz aqui, eles serão para mim particular tesouro naqueles dias que prepararei, diz o Senhor. Poupa-los-ei como homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então há uma diferença. Todo esse contexto, ele falando na diferença financeira, todo esse contexto, porque no 10, Deus vem dizendo que estão roubando a Deus. Fala sobre o dízimo. 10, o 11, o 12. Trazei todos os dízimos. Aí eles começam a questionar Deus, o que deve ser justo? Porque o justo também ganha. Porque dentro, aí Deus vai dizendo, vai ser a diferença. Essa diferença é na bênção de Deus sobre a vida. E quando Pedro vem falando aqui sobre administrar financeiramente, ele vem falando sobre administrar também os seus recursos, para que tudo seja glorificado por Jesus Cristo. Quer dizer, refere-se que Cristo fez a cruz e nada mais. A quem pertence a glória, o poder, para todo sempre, amém. Quer dizer, ele é digno de todo louvor, seu grande sacrifício, que devolveu o domínio. Olha só, pastor, leia lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, Efésios 6 e 10, Efésios 6 e 10. Se alguém falar, seja segundo o oráculo de Deus. Apocalipse 1 e 6. Se alguém não está, seja conforme o poder de Deus, para que Deus seja glorificado em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. E nos constituiu... O Apocalipse 1 e 6. Apocalipse 1, 6, diz assim. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Deus nos constituiu. Deus nos constituiu, foi Deus que nos fez. Olha só o que diz, pastor, em Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Efésios 5 e 20. Aí. Efésios 5 e 20, vamos lá. Diz assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando, versículo 21 para completar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, manifestação do amor fraternal é maior do que todo o pecado. Na comunicação dos relatórios, quer dizer, nos relatórios escritos de administração, que presta relatório falado, faça com que comunique-se no oráculo de Deus,
com fidelidade absoluta. Quem administra o benefício, administra conforme o poder de Deus. Ambos, comunicação, o que registra, glorifica a Deus por meio de Cristo. Em toda glória, beneficência deve ser dada para Ele, somente para Ele. 2 Coríntios 9, 13 e 14. Vamos lá. O primeiro, amém, prévio, mas Deus tem mais a nos demonstrar. Quer dizer, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, pastor Carlos. 2 Coríntios 9, 13 e 14. 13 e 14. Vamos lá. Segunda carta de Coríntios 9. 13 e 14. Vamos lá. Está aqui. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para com ele e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça que há em vós, graça de Deus que há em vós. Mas a gente falando sobre isso, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Vamos lá ler então, pastor Carlos, Pedro, capítulo 4 e versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quer dizer, amados, não estranheis o ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Quer dizer, as provas que não parecem simplesmente, são ordenadas pela sabedoria, e oposta a funcionar pelo amor a Jó. Olha só, Jó o demonstrou. Quer dizer, as provas que vêm sobre nossa vida. Ele vem dizendo, como se alguma coisa estranha acontecesse. Sua prova, seja a que for, não é única. Muitos outros experimentaram o mesmo. Quer dizer, e Tiago fala assim, quer ver, pastor, pega em Tiago, um pouquinho para trás. Tiago, para trás, né? Tiago, capítulo 1, versículo 1 e 2. Enquanto ele está procurando ali, pastor Zé Carlos, eu percebi aqui uma palavra que Pedro falou em sequência, depois que ele disse sobre a prova, né? Que as pessoas estavam sendo provadas e estavam atônitas com aquilo, né? Então ele disse no versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo Jesus, que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, aqui o apóstolo Pedro está dizendo que é um privilégio nosso passar tribulação pela fé. Pedro fala, exato. Paulo fala, Tiago fala, quer ver? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha, isso que Tiago diz 1, 2, 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Considero privilegiado, né? Isso fala. E Paulo também fala sobre isso, né? Por isso me regozijo, 2 Coríntios, capítulo 12, né? Ele fala sobre isso. Quer dizer, eu me alegro em passar por tribulações, eu me alegro por passar por lutas, eu me alegro. Quer dizer, então Pedro vem falando sobre isso, e muitas vezes nós não aprendemos essa essência de passarmos sobre lutas, sobre tribulações, nós não entendemos esse benefício de Deus sobre a nossa na carne, né? Tanto, pastor Zé Carlos, que essas pessoas que não têm experiência com Jesus, elas não entendem, 12 e 10, não se conformam
em passar por provações. Não tem como ser Porque não aprenderam, benefício, pastor. né? Não aprenderam, não foi ensinado isso. Quer dizer, você tem meus amados, Tiago, considere um motivo de, não é pouco, é muita alegria. O fato de vocês passarem por vasculação. Olha o que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12 e 12 e versículo 10. Ô, pastor Zé Carlos, eu vou ler o antes, o 9, porque vai dar um contexto bom para os nossos amigos. Então ele me disse, depois que Paulo orou, clamou, pedindo para Deus livrar ele daquele espinho na carne, então Deus disse para ele o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10 diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quer dizer, é isso. Tremendo. E você vai vendo que Tiago fala, Pedro fala, Paulo fala, a mesma linguagem. Pedro, A no mesma capítulo 13, linguagem. que o pastor Carlete já leu, diz o seguinte: mas alegrai-vos no fato, apesar da prova, sede participantes das aflições de Cristo, refere-se ao sofrimento pelo bem da justiça, para que também, na relação da sua glória, refere-se à sua segunda vinda, vós regozijais com alegria. Haverá grande alegria no coração de cada santo quando voltarmos com Cristo, o Senhor, na segunda vinda. Então, querido, esta alegria, porque toda esta prova que você está passando aqui é para engrandecimento seu, é para ser engrandecimento. Querido, o cristão, se tiver essa consciência, que a prova do cristão, você entra numa prova sabendo que a vitória é certa. Exato. Não é uma incógnita, você não entra numa Exato. prova com incógnita. O que vai acontecer ali na frente? Ali na frente você vai vencer. Basta você ficar firme. É o mesmo caso quando Davi foi enfrentar o Golias. Exato. Todo mundo olhava para Golias, mas a visão de Davi era diferente. Davi olhava para Deus. Quando Davi viu Golias, Davi já olhou para Deus. Davi disse: quem é esse incircunciso? O que é circuncisão? A circuncisão é que colocava ele na promessa. Quando Davi olhou para ele, disse: ele não tem promessa, eu tenho promessa. Exato. Nós temos promessa. Quem é esse cara? Ele pode ser grande, ele pode ser tudo, mas ele não tem promessa. A promessa está sobre nossa vida. Exato. Nós não vamos vencer porque nós somos bons, nós vencemos porque nós temos promessa. Querido, Glória a você não Deus. vence porque você é bom, você vence porque você tem promessa de Deus sobre a tua vida. E a maior promessa que você tem sobre a sua vida é promessa do céu, é vida eterna. E é isso que Pedro falou. E para Exato. conquistar essa vida eterna, o pastor José Carlos e pastor João, a gente tem que ser aperfeiçoado, a gente tem que ser podado. As provações que nós passamos no dia a dia na fé, ela na verdade tira de nós aquilo que não presta, aquilo que desagrada É uma a Deus. purificação da caminhada, né? Exatamente, aquilo que lá na frente pode nos fazer tropeçar e ganhar um tombo maior e perder a salvação. Porque a pior desgraça na vida de um crente não é ele perder um carro, não é ele perder uma posição, não é ele perder dinheiro, não é ele perder o título dele de bispo, de pastor, de arcebispo, ou sei lá o quê. A coisa mais grave é ele perder a salvação. Exatamente. E o Deus Todo-Poderoso, ele fez o seu filho gemer por nós na cruz para isso não acontecer. Então, por isso, querido, está sendo provado, dá glória a Deus, porque isso é bênção. amém. Glória a Deus. Olha só, querido. Então, estamos aí estudando a palavra de Deus. E é isso que você tem que se regozijar, porque você tem vida eterna. Essa vida eterna te dá direito à salvação. Quer dizer, você vai passar por luta, você vai passar por tribulação, mas quando você aprende a glorificar a Deus no meio da luta, a sua luta é bênção. Não é mais espinho, é bênção. Por quê? Exatamente. Porque você aprendeu a glorificar Deus no meio da luta. E a coisa que deixa o inimigo revoltado é quando o cristão aprende essa essência, a glorificar a Deus no meio da luta. Porque ele vem na luta pensando, agora ele vai desistir, agora ele vai desistir. Não, essa luta vai te servir para te aproximar mais de Deus, você fica mais próximo. E o apóstolo Paulo consola-nos com isso, dizendo: essa nossa leve E momentânea. e momentânea tribulação não é nem para comparar com o peso de glória. É verdade. Amém. Graças. Jó também passou por isso, o senhor estava falando de Jó ali, no começo do programa, lá, acho que segunda-feira. O Jó passou por tudo isso, né? E ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome
do Senhor. Exato. Então, um homem desse é diferenciado, né? Diferenciado. O natural, o homem natural, não entende as coisas de Não Deus. entende. Não pode, né? Muito menos o carnal. Olha só, querido, infelizmente estamos chegando ao final desse programa. Mas nós voltamos amanhã com o programa Palavra Rema. Pastor Carlos, muito obrigado, Pastor Carlos. Eu é que agradeço, amados. Amanhã eu quero estar aqui com vocês meditando nessas sagradas escrituras. Pastor João, muito obrigado, Pastor João. Pastor Zé Carlos, eu é que digo muito obrigado, de coração, privilégio conhecer o seu estúdio, o seu trabalho aqui. Pastor João, estou chorando por nós. A gente vai agora intensificar. Não, agora estou chorando para o programa, para terminarmos. Tá. Pai, obrigado por esses momentos em que passamos na tua presença neste local. Senhor Deus, tratando dos assuntos da tua palavra. Ó Senhor Deus, endereçada aos humanos santos, aos humanos que creram, que optaram por nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, dá-nos uma noite de paz, uma oportunidade de viver, de aprender e pôr em prática esta salvação de Jesus Cristo. Tudo isso em nome do Rei Jesus Cristo. Nós agradecemos. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós amanhã estamos aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.